Tudo bom? Boa noite. Hoje eu fui fazer uma live que eu tinha colocado de fazer ao meio-dia. Comecei a live, fiz a live todinha. A hora que eu fui editar a live, travou. E eu nem tinha percebido que tinha travado. Achei que estava rodando naturalmente, só que não. Então, volto eu aqui hoje para continuar a live que foi travada. O tema de hoje, da semana Desbloqueie e Manifeste, acelere a realização dos seus sonhos. O tema de hoje é: terapias ajudam na realização de sonhos? Certo? É esse o nosso tema. E eu vou falar um pouquinho sobre por que fazer terapia, né? De que forma que uma coisa pode ajudar a outra. Oi, Érica, seja bem-vinda. De que forma que uma coisa tem a ver com a outra. O que realizar sonhos tem implicância com a terapia, né? Que uma coisa vai me ajudar ou vai atrapalhar, né? Realizar sonhos depende da terapia? A pessoa que vai realizar sonhos, ela tem que fazer terapia? Sim ou não, né? O que você acha? Então é isso que a gente vai falar hoje, é isso que eu vou falar hoje aqui. Se você não me conhece, eu sou a Patrícia De Luca, sou terapeuta, treinadora de terapeutas e te ajudo a realizar os seus sonhos, mesmo que você esteja desanimada, com sonhos engavetados ou quase desistindo de realizá-los. Então seja muito bem-vinda. E eu, com esse filtro da Marilyn Monroe, mudei o filtro aqui, né? Tudo a ver comigo, né, Marilyn Monroe? Eu morena, ela loira, tudo a ver. Mas bora lá para esse assunto, que eu gosto muito desse assunto, né? Então, nessa semana Desbloqueie e Manifeste, eu fiz algumas lives sobre o que pode interferir na realização dos seus sonhos. Então, são uma série de lives que já serve de aquecimento para o nosso treinamento de sábado, depois de amanhã. Amanhã a gente vai ter uma última live dessa série e que amanhã é sexta, né? E sábado a gente vai ter o próprio treinamento, que vai ser de manhã. E aí, para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, o que uma pessoa que tem o desejo, né, de realizar um sonho, que tem um sonho, o que geralmente essa pessoa faz, que ela pensa, como ela reage, ou até mesmo você, que já deve ter realizado alguns sonhos, como era o seu estado emocional, como era o seu estado, o que você estava vivendo na época em que você conseguiu realizar alguns dos seus sonhos, né? Porque a gente tem, imagino que alguém tenha, que a grande maioria aqui tem alguns sonhos, né? Tem época que você conversa com a pessoa e a pessoa fala assim: eu não tenho mais sonho nenhum. Porque a pessoa já desistiu de realizar os sonhos dela, né? Ou está vivendo algo que parece impossível para aquele momento. Então, de repente, a época que você está vivendo algo que naquele momento é impossível realizar aquele sonho que você tem, né? E o sonho está muito ligado a isso. É um desejo que parece muito distante da sua realidade atual, né? E ele é muito, muito pessoal. Para uma pessoa que, por exemplo, eu coloquei um post esses dias de quais são os sonhos que a pessoa tem. É uma casa nova, é um apartamento, é um motorhome, é algo, né, diferente, é um comportamento diferente, às vezes é um comportamento diferente. Às vezes, viver em um outro local, viver com outras pessoas, ter novas amizades. Qual é o sonho que a pessoa tem, né? E às vezes, o que acontece? É muito distante daquele momento. Porque assim, um sonho para uma pessoa, às vezes, ter um motorhome, é natural. Um motorhome, tá bom, eu vou ali e faço o motorhome. Porque para ela tem os recursos necessários para adquirir o motorhome. Para outra pessoa, às vezes, não é tão fácil ter aqueles recursos. Mas ela consegue elaborar um passo a passo para ela mesma, para ela conseguir ter aquele motorhome. Demora o tempo que demorar, mas ela consegue se planejar, né? Então ela vai lá, vê quanto custa um motorhome, escolhe um tipo de motorhome, se planeja como que ela vai fazer para alcançar isso.
ou ela tem um carro que não serve mais, ela pode usar aquele carro e ela mesma construir. Enfim, ela consegue planejar. Tem outras pessoas, ou é muito distante do momento que ela está vivendo, que ela nem concebe isso, porque ela está com aquela parte da básica da pirâmide de Maslow, né? Preocupada com a alimentação, com a moradia. São necessidades básicas que precisam ser supridas, que impedem ela de conseguir realizar aquele sonho, porque se ela não consegue nem atender as necessidades básicas, imagina conseguir algo que ainda não faz parte da vida dela, né? Tem outras pessoas que têm mais facilidade. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que para a pessoa conseguir realizar os sonhos dela, ela precisa ter boas condições emocionais, mentais, para que ela possa conseguir se planejar, que ela possa conseguir se organizar, né, no dia a dia dela, suprindo as necessidades básicas dela, suprindo outras necessidades e ainda assim conseguir ter o foco e a disciplina para conseguir aquilo que ela almeja. Então, uma frase que é bem interessante assim: a distância entre você e os seus sonhos é o seu estado emocional. São as suas funções psicológicas, sentimentos, emoções, que é o que está entre você e os seus sonhos. Porque simplesmente entre você e os seus sonhos, você precisa de recursos. A pessoa pode falar assim: é dinheiro que tá. Tá bom, mas dinheiro é algo que você consegue, né? Se você se planejar, você consegue. Então, por que a terapia é importante? É o único recurso? Não, não é o único recurso. Desde que você esteja bem com as suas emoções, desde que você esteja bem com certo planejamento. Porque nós temos condições de alcançar o que a gente se propõe, né? Mas para isso a gente vai liberando aquilo que impede disso ser realizável. E muitas vezes são crenças, são sentimentos, emoções guardadas, é ouvir o que o outro fala e que nos desanima e continuar a jornada, continuar a caminhada. Ontem eu fiz uma live falando sobre os desânimos, né? E eu dei alguns tópicos do que pode desanimar uma pessoa, do que pode te desanimar. Então é legal você dar uma olhadinha ali, porque às vezes você tá desanimada com algo e nem sabe por que está. Então é legal dar uma... se você puder, assiste o outro vídeo de ontem, que tá lá no meu YouTube, ok? E aí as terapias, às vezes a pessoa fala assim... Aí tem os preconceitos com relação às terapias, né? A pessoa fala: ai, mas eu vou ter que falar sobre a minha vida. E se aquela pessoa... E se aquele terapeuta falar da minha vida para outras pessoas? Primeiro que tem o sigilo, né? E segundo, pode ser uma desconfiança sua com qualquer pessoa que você tem, né? Se não for uma disfunção que você tem, né, de não conseguir ter confiança em ninguém, é algo que você pode aos pouquinhos buscando alguém, algum terapeuta que possa, você possa ir construindo essa confiança. Você não precisa falar tudo logo de cara. A hora que você sentir confiança naquele terapeuta, naquela terapeuta, você se abre, você se posiciona, né? Às vezes a pessoa não encontra o terapeuta compatível com o momento dela. Tem gente que gosta de retorno do terapeuta. Só que tem tipo de análises que elas não vão te dar esse retorno, né? Primeiro, que nenhum terapeuta vai fazer por você. Segundo, que tem tipos diferentes de terapias. A gente tem diferentes terapias, desde terapias que são tradicionais, né, convencionais, que são terapias ligadas à psicologia, né? E tem terapias não convencionais, que são as terapias alternativas, integrativas, holísticas, seja o nome que você quiser dar, porque são vários nomes que foram mudando ao longo do trajeto. Mas você precisa ver qual é que mais conversa com você naquele momento. E tem horas que você pode experimentar para ver qual que funciona para você. Por exemplo, a pessoa vai num psicanalista e o psicanalista ele pode tanto ser formado dentro da psicologia como tem cursos fora da psicologia. E a pessoa espera um retorno, espera um feedback. Só que a própria construção da psicanálise
ela é de deixar a pessoa ir falando, a pessoa vai fazendo associação livre, né? Ela vai falando aquilo para ela e ela mesma vai se reconstruindo, né, a partir da fala dela. Tem terapias, por exemplo, a cognitiva comportamental, que vai focar mais em questões pontuais da pessoa, né? Então, ela vai trabalhando mais atividades dela no dia a dia, que ela pode ir alcançando uma superação de uma questão que ela traz. Ela é uma terapia mais breve. Tem outras terapias também que combinam com um tipo de pessoa, mas não combinam com outras. Às vezes a pessoa desiste de ir num psicólogo porque ela acha que não funcionou, mas pode ter sido o entrosamento com aquele terapeuta que ela teve. Aí a gente tem as terapias holísticas, né? Tem várias terapias que são para cada momento da pessoa. Tem terapias que estão ligadas ao corpo. Os nossos corpos, eles guardam memórias, né? As nossas articulações, os nossos músculos. Então, são memórias que são transmitidas por um padrão que conversam com o nosso inconsciente. E às vezes a gente não entende como é esse padrão, mas conversa e a gente está recebendo essa informação. Então, tem terapias corporais. Uma delas que eu trabalho, por exemplo, é a experiência somática. Experiência somática eu gosto bastante porque trabalha com traumas através do corpo. Então a gente vai rastreando, né, a fisiologia da pessoa e vai desbloqueando as emoções que estão encavaladas com as outras, que estão misturadas com as outras. Às vezes a pessoa teve um acidente de carro e aquilo traz um trauma para ela. E o trauma, a pessoa fica revivendo aquela história como se fosse ontem, né? Tipo, aconteceu ontem, só que às vezes aconteceu 10 anos atrás, 2 anos atrás, e a pessoa fica revivendo aquilo. E às vezes fica revivendo o medo, a tristeza, e ela fica, quando tem algum cenário parecido com aquele cenário que tem a ver com o trauma dela, com o acidente de carro, por exemplo, ela fica revivendo, traz todas aquelas memórias para a vida dela. Oi, Cris, seja bem-vinda. Então, fica revivendo aquela memória ali. Então, para algumas pessoas, a terapia corporal ela vai ajudar a desbloquear situações quando a pessoa não quer falar, né? Ela não quer muita fala. Então, através do corpo, vai liberando isso. Aí a gente tem algumas terapias energéticas. O Reiki, por exemplo, você vai trabalhando com o corpo energético da pessoa também. Pode acessar o físico? Pode. Mas vai trabalhar com as energias sutis da pessoa. A gente tem também o Theta Healing, que a gente trabalha com vários assuntos dentro do Theta Healing, com mudança de crenças, com limpeza energética, com falar com o anjo da guarda, com limpar o canto do coração, com memórias dentro da barriga da mãe, com falar com o ancestral. Tem várias doenças que estão ligadas a crenças, a gente consegue fazer um super trabalho. Só que não é da noite para o dia, precisa de um certo investimento de tempo também, né? E aí, aos poucos, a pessoa vai se transformando. A gente tem também barra de axis, são toques na cabeça, que a gente vai diminuindo a carga elétrica dos pensamentos, sentimentos e emoções. E isso vai trazer... E a pessoa não precisa falar nada, ela só deita e relaxa e recebe os toques na cabeça. E isso, de alguma forma, vai trazendo outro estado emocional para a pessoa. Né? A pessoa vai ficando vai diminuindo muito o falatório mental, ou seja, um pouquinho da ansiedade que ela vem trazendo. Então, quando a gente começa a trabalhar com qualquer abordagem que seja, até a constelação familiar, enfim, tenho várias abordagens aqui, né? Quando a gente vai trabalhando com essas abordagens que a gente consegue trabalhar terapeuticamente a pessoa, o que isso acontece? A pessoa vai se preparando para enxergar de forma diferente onde ela via limitação, para agir de forma diferente onde ela agia com certo receio, medo, angústia. Ou seja, aquilo que roubava a energia dela, ela vai recuperando essa energia, vai tendo ânimo para fazer coisas diferentes, vai tendo ideias, forças para fazer algo diferente. Não é que para a pessoa realizar os sonhos dela, ela precisa da terapia, porque tem gente que realiza todos os sonhos, né? Ou quase todos, ou muitos sonhos, mas mesmo assim nunca foi num terapeuta.
né? Mas tem pessoas que conseguem realizar os sonhos com mais facilidade quando tem uma sessão terapêutica. Por quê? Porque ela vai enxergar coisas que ela não enxergava antes. E a partir do momento que ela começa a enxergar diferente, ela começa a ficar com mais agilidade nas escolhas dela. E quando a pessoa fica com mais agilidade nas escolhas dela, ela consegue acelerar esse processo de realização de sonhos. Até para escolher quais sonhos ela quer priorizar ou não. Porque assim, para algumas pessoas, para mim o meu maior desafio é escolher só 2 coisas, ou escolher uma coisa. Eu vou trabalhar uma coisa por vez. É um grande desafio para mim. Tem gente que não consegue trabalhar com mais do que 3. Tem gente que só consegue trabalhar com 2 ou mais. Depende da pessoa, né? Então, é entender qual é o seu processo. E quando você utiliza a terapia nesse sentido, você consegue sair do lugar com mais facilidade, né? E o interessante é que o sonho, ele está muito ligado à imaginação, algo que você está no seu imaginário, né? E você tem o desejo de ter aquilo, mas você não, às vezes não sabe nem por onde começar a ter aquilo, né? Então parece que é algo meio etéreo, né? Algo tipo assim, como que vai acontecer isso? Porque a mente não consegue construir um caminho para te levar de um ponto A para um ponto B. Porque está tão fora da sua realidade que esse ponto A para o ponto B não vai. E aí você precisa dessas funções, né, psicológicas para te ajudar a criar uma estratégia. Ou precisa simplesmente do conhecimento de como criar uma planilha para você elaborar as etapas da sua realização do seu sonho. E às vezes você precisa desse recurso estudando algo, né? Experimentando algo diferente. E às vezes a gente nem sabe que tem isso porque não foi atrás, né? E quando você... como a gente tem dentro da gente todos os recursos que a gente precisa para realizar algo, e se a gente não tem, a gente tem dentro da gente a força necessária para ir atrás e nos capacitarmos para algo, nesse lugar a terapia pode te ajudar. A terapia pode te ajudar no sentido não só de você trabalhar com as suas doenças, com as suas preocupações, não só com isso. Não é só para quem está doente uma terapia. Uma terapia ela te ajuda também a abrir espaço para o novo, né? Abrir espaço para esse autoconhecimento, essa intimidade com você, que vai fazer você sintonizar muito mais fácil com o que faz parte do seu dia a dia e o que não faz parte do seu dia a dia. E é isso. Hoje, esse assunto, né, terapia, ele é extenso, ele não é tão curtinho assim como eu trouxe aqui. Ele é bem extenso, assunto de terapia, mas eu acho que o que eu trouxe para cá é o mais importante para que você possa refletir se para o seu momento é melhor ou não entrar uma terapia para te ajudar a realizar o seu sonho, né? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre como acelerar a realização dos seus sonhos, vem comigo no sábado de manhã para esse treinamento gratuito Desbloqueie e Manifeste. Nós vamos dar um mergulho numa estrutura que a gente vai poder experimentar um pouquinho através de exercício o que eu venho falando desde da semana passada até amanhã. Eu vou falar também numa outra live. E a gente pode experimentar um pouquinho essa possibilidade de um trajeto mais fácil para que você acelere a realização dos seus sonhos, sem ter que esperar, tipo, 30 anos para realizar algo, 10 anos para realizar algo. Quando a gente coloca foco em algo, a gente consegue mudar aquele estado, ok? Consegue chegar no nosso objetivo, chegar no nosso alvo, e com mais facilidade, com mais leveza, com mais alegria, vivendo o que a gente precisa viver, vivendo o que a gente veio para viver aqui nessa existência, ok? Então, você que está assistindo esse vídeo no YouTube, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar e também se inscrever no meu canal. E te espero no nosso treinamento gratuito Desbloqueie e Manifeste, acelere a realização dos seus sonhos.
Para isso, eu vou pedir para você também entrar na minha bio do Instagram. Lá tem o link para entrar no grupo do WhatsApp, ok? E eu vou te passar o acesso ao Zoom para a gente fazer esse treinamento no sábado gratuito, ok? Gratidão e até mais!